Queria agradecer a participação aí de todas e todos que estão disponíveis, participando aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com o Domingos Campos, diretor de sustentabilidade da Norsk Hydro. A Norsk Hydro é uma parceira institucional do Instituto Ethos, é uma honra, uma satisfação. Agradeço na presença aí do Domingos a parceria. É uma empresa que talvez algumas pessoas aqui do Sudeste não conheçam, então a gente quer explorar uma série de iniciativas que a empresa tem feito no norte do país, em outras regiões. Mas, de uma forma geral, Domingos, a gente gosta de começar com as pessoas por trás do negócio. Então, já te conheço aí de longa data, da ABAL, de outros verões. Queria que você se apresentasse, contasse para a gente como foi sua trajetória para chegar até aqui, né? Como diretor de sustentabilidade da Hydro, como é que foi a sua carreira, como é que a gente está aqui no dia 3 de junho? Conta para a gente um pouquinho mais. Boa tarde mais uma vez a você, Leonardo. Primeiro agradecer ao Instituto Ethos e a você pelo convite e pela oportunidade de falar da nossa empresa e das iniciativas que a gente está tendo aí, tanto dentro das fábricas, na verdade, quanto também na sociedade onde a gente opera, né? Bom, falando de mim, meu nome é Domingos, eu sou engenheiro florestal de formação, me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, comecei minha carreira profissional na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, no Centro Nacional de Agrobiologia, também no Rio de Janeiro, e há 30 anos estou na indústria do alumínio, do bauxita, alumínio, alumina, dos quais 7 tendo o prazer de estar na Hydro, né, como diretor de sustentabilidade. Acho que é importante também falar da Hydro, né, queria aproveitar para falar da empresa Hydro. A Hydro é uma empresa centenária, de base norueguesa, mas hoje é uma empresa global, está em mais de 50 países, mais de 40 mil funcionários ao longo no mundo inteiro, com uma fortíssima presença aqui no Pará, né, onde a gente tem toda a cadeia do alumínio verticalizada, desde a bauxita até o alumínio, metal, né, e no Brasil, com as nossas fábricas de extrusões em São Paulo, Tubarão, e tem uma fábrica de extrusão também na Argentina. Né. Aqui no Pará está a concentração das nossas instalações, com a mineração Paragominas, uma das principais minerações do Brasil, a Alunorte, uma das principais refinarias do mundo, em termos de volume e qualidade também, a Albras, principal produtor de alumínio no Brasil, e a gente também tem a participação na mineração Rio do Norte, também no Pará, né, no município de Oriximiná, já na fronteira com o Amazonas, no Pará, na fronteira com o Amazonas. Legal. Muito bom. Acho que é isso, né? Tem muita gente que não conhece uma mineradora desse porte, que é importante conhecer. Mas antes de tudo, a gente recebe algumas notícias e eu queria que você compartilhasse com a gente como está a situação aí no Pará. E primeiro, saber se sua família está bem, se o pessoal ao seu redor da empresa, como eles estão, e como está a situação de fato aí no Pará, na região norte, de uma forma geral. Obrigado, a família está bem, a gente está aqui em home office, né? Estou eu e minha esposa, a gente está aqui em Belém, assim como vários colegas meus também, então estamos em Belém. As pessoas na planta estão trabalhando com tranquilidade, dentro de todo o cuidado que a empresa proporcionou. É um desafio, sim, é uma situação nova, né? E que a gente teve que se aprender rápido, e na verdade nós estamos aprendendo a lidar com essa situação. Então, a situação do Pará não é diferente de outros estados do Brasil. O governo do Pará reagiu até de forma muito rápida às questões da Covid, montou hospitais de campanha, não só em Belém, mas também em municípios no interior. Os municípios também, onde a gente opera, nós temos influência em 7 municípios aqui, também reagiram rapidamente, tanto Paragominas quanto Barcarena, e nós tivemos a oportunidade também de contribuir no combate à pandemia junto a esses municípios, junto também com o governo do Pará.
Por exemplo, a gente doou 10 milhões aqui para o governo do Pará, onde ele criou, ajudou a criar os hospitais de campanha, tanto em Belém quanto em Breves, na Ilha do Marajó, que é o município da Ilha do Marajó, onde pôde dar suporte de situações de emergência, né, inclusive com unidades de tratamento intensivo para os municípios, né, tanto de Breves e vários aqui em Belém. Em Barcarena, através da Obras, nós doamos um prédio que onde foi disponibilizado um espaço para o abrigo de pessoas acometidas pela doença de menor complexidade. Então, pelo menos 20 a 30 leitos ali foram disponibilizados e a gente ajudou não só com a estrutura física, mas também doamos equipamentos, equipamentos e principalmente equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, que foi, por isso que eu falei, isso é um processo de aprendizado, né? No primeiro momento houve uma grande demanda por equipamentos de proteção individual e através do nosso time de compras, de aquisição, né? Nós tivemos a oportunidade de ajudar nesse sentido. Eu ainda estou falando do lado de fora, né, que tem muito com a nossa característica de ser, né, assim, um dos pilares da nossa atuação é exatamente o cuidado. O cuidado e a colaboração, né? Então, em colaboração com as municipalidades e visando o cuidado, o atendimento às populações onde opera, a gente doou 25 mil cestas básicas nos 7 municípios onde a gente opera, desde Paragominas até Barcarena. Ajudamos também na distribuição de água para pessoas sem teto aqui em Belém. Então, fizemos um trabalho bastante grande. Atuamos também na ajuda com caminhões para a higienização das ruas, tanto em Belém quanto em Barcarena. Então, tem uma série de atividades que eu posso ir falando ao longo do tempo. Isso do lado de fora. Agora tem do lado de dentro da cerca também, que depois eu posso falar. Fantástico, Domingos. Acho que você já fez um resumo bem interessante que a gente vai explorar alguns desses pontos aqui juntos. Primeiro, eu queria dizer que quem não teve a oportunidade de ir para o Pará é uma região assim, fantástica. Acho que dificilmente eu vi algum lugar parecido aqui no Brasil e que talvez nem todo mundo conheça. Ilha de Marajó, que você citou, assim, é um dos lugares mais bonitos do mundo, tranquilamente a gente pode dizer isso, e a gente tem que valorizar, tem que conhecer e reconhecer esses lugares, e quem puder participar, conhecer e visitar, faça isso que você vai ter uma experiência inacreditável. Mas, de alguma forma, eu queria que a gente começasse. A Norsk, ela está presente no mundo inteiro, obviamente, né? E eu queria entender, né, como vocês receberam informações de fora, né, das outras unidades ao redor do mundo. Vocês receberam, assim, com bastante antecedência? Porque aqui no Brasil, de fato, a gente teve os efeitos de uma forma mais impactante de março em diante, né? Mas de alguma forma, no resto do mundo, isso teve uma antecedência um pouco maior. Vocês conseguiram absorver essas informações de outras unidades ao redor do mundo? Vocês adaptaram já? Conseguiram se antecipar? Como é que foi esse primeiro momento da pandemia ali de receber em fevereiro notícias de fora? E como vocês já se prepararam naquele momento? Tão logo a gente começou a receber, e tão logo a doença começou, a pandemia começou a se estabilizar no Brasil, a gente imediatamente começou a se preparar, observando claramente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, no sentido disso, o que a gente poderia fazer para nos preparar e antever a essa pandemia e de como é que a gente daria todo o cuidado necessário para os nossos funcionários e funcionárias, né? E aí, quando eu falo funcionários e funcionárias, eu não estou falando somente no funcionário hidro, né? Eu costumo dizer que do portão para dentro está todo mundo produzindo bauxita, todo mundo produzindo alumina, todo mundo produzindo alumínio. Então, não estou fazendo a diferença entre contratados e empregados próprios. Então, todos foram tratados da mesma forma. Imediatamente, a gente criou o que a gente chamou de grupos de trabalho, onde cada diretor liderou
alguns aspectos. Eu, mas outros e alguns colegas, a gente focou no cuidado dos empregados dentro da fábrica, quais seriam as medidas, junto com o pessoal de operação, junto com o pessoal de RH, junto com o pessoal de relações de governo, comunicação, como é que a gente iria se preparar para preparar material e preparar as nossas fábricas e também os nossos funcionários para entender o que estava acontecendo. Então, assim, como eu disse, a gente não começou acertando tudo, né? Tem uma curva de aprendizado nisso aí, mas a gente começou assim, olha, a gente precisa, uma das coisas que precisa fazer é o distanciamento. Então, rapidamente, a gente estabeleceu o que a gente chama de home office, né, o trabalho em casa, para aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas na operação, como, por exemplo, o meu caso, né? A gente dá suporte muito próximo à operação, mas não precisava eu estar nas fábricas ou nos escritórios. Então, a gente selecionou rapidamente aquelas pessoas que poderiam trabalhar em home office, assim fizemos. Ato contínuo, começamos a definir como é que a gente poderia dar o espaçamento nos locais onde você tem uma maior concentração de funcionários, por exemplo, nas portarias, nas entradas e saídas dos turnos e também nos restaurantes. Então, a gente começou também a verificar que trabalhos a gente poderia flexibilizar em termos de execução. Alguns projetos, algumas atividades de manutenção que a gente foi flexibilizando para poder reduzir o número de pessoas na fábrica e, com isso, também reduzir o número de pessoas nos ônibus. Então, a gente reduziu em 50% a ocupação dos ônibus, deixando sempre os assentos intercalados, colocando marcação. A mesma coisa nos restaurantes, colocando marcações de distância, né, guardando a distância entre os funcionários e contratados, de tal sorte que a gente começou a criar essas barreiras. Também, logo posterior, porque essa questão das máscaras, não a máscara o EPI, mas a máscara que a gente chama de caseira, vamos dizer assim, a máscara que não é EPI, né? A gente teve uma iniciativa muito legal que eu queria comentar aqui. A gente rapidamente engajou costureiras, e a intenção do engajamento das costureiras foi, rapidamente começou o dilema entre você fazer o isolamento social, o distanciamento e a necessidade de você gerar receita, principalmente para aqueles que não têm emprego formal, né? Então, assim, essa ideia de auxiliar na confecção, principalmente costureiras, mulheres, né, também, tem uma questão de gênero aí muito importante que eu quero ressaltar. Nós conseguimos 12 costureiras ao longo, desde Paragominas até Barcarena, que hoje estão nos fornecendo máscara, e logo depois as máscaras viraram item obrigatório, então a gente se antecipou. Então, algumas coisas a gente foi se antecipando. Eu estou te dando exemplos práticos nesse sentido. Então, hoje os nossos funcionários contratados todos utilizam. Lembra que eu falei das cestas, né? Das cestas básicas, que a gente doou 25 mil cestas. A gente fez um condicionante, uma condição da gente, que nós nos colocamos, né? Foi o seguinte: vamos adquirir essas cestas nos mercados locais, no comércio local, também para que houvesse essa possibilidade de geração de receita lá. Mas não é somente dar a máscara, dar a cesta. Junto com a comunicação, com o time, a gente também fez toda pegando mais uma vez, pegando as orientações que foram sendo aprimoradas ao longo desse processo e que ainda estão sendo aprimoradas, a gente vê isso todo dia, né? Nós elaboramos folhetos que, por exemplo, junto com as cestas, também foi um kit de higiene. Compramos sabonetes para que cada funcionário, contratada, pudesse utilizar, e ele tem ali um folheto com as instruções básicas de higiene, guardar a distância, por que fazer a higiene. Então, são explicações que nós demos a esses colegas. E também para as comunidades, né? E nesse aspecto eu queria fazer mais uma ressalva. Quando a gente fez essa parceria com as municipalidades, com os municípios aqui, nós pedimos e deixamos isso formalmente registrado para que essas cestas fossem designadas para aquelas populações em estado de vulnerabilidade social e também as comunidades tradicionais, também os quilombolas, né? Eu vi em algum momento aí, eu vi a palavrinha quilombola, eu aproveitei o gancho para dizer isso. Tá?
Se eu falar demais, você Não, Domingos, tá, corte aí. tá perfeito. Eu estou achando o máximo e eu queria até pegar o gancho nesse sentido de tudo isso que você falou. Acho que o ponto que mais tem me impressionado de todas essas conversas com as empresas são essas interações nesse nível mais local, né? Que é fundamental. Independente de ser uma empresa gigantesca como a Hidro ou uma pequena empresa de bairro, de cuidar daqueles que estão ao seu redor, né? Então, incentivar, né, o comércio local. Tem uma série de iniciativas no Brasil inteiro. Não é difícil de você procurar alguma organização que possa fabricar máscaras, EPIs, doar cestas básicas como vocês têm feito. De alguma forma, se todos nós, né, nos apoiarmos de alguma forma localmente, a gente vai conseguindo atingir o maior nível possível de localizações, né? E esse cuidado que vocês têm feito, acho que é fantástico nesse sentido. Mas eu queria... e eu até estou lembrando aqui de uma coisa que eu achei muito legal que eu vi no site de vocês, de criar jogos educativos, né, para falar sobre prevenção, sobre cuidado. Esses jogos vocês distribuíram para colaboradores, para a comunidade, como foi? Sim, a gente distribuiu para todos, cada um, de novo, para manter essa questão do distanciamento, mas foi entregue. E aí que está a palavra, não vou querer mostrar proficiência na língua, essa palavra care, ela tem o cuidado, mas também tem a questão do carinho, né? É de você genuinamente cuidar da pessoa. Então, assim, esse jogo tem um aspecto lúdico, que você passa uma educação para as pessoas. Assim como eu falei, a gente não só simplesmente está doando, nós estamos ali contribuindo e realmente buscando contribuir para que as pessoas entendam o que está acontecendo, que as pessoas possam se proteger, né? E proteger quem está próximo também. Esse jogo ele é bastante emblemático por isso. Ele não só dá a noção, mas como ele também diverte. Então a pessoa... esse é um aspecto fantástico, né? Que eu poderia depois falar um pouquinho mais tarde sobre como é que a gente está lidando com a doença, alguns serviços adicionais, daqui a pouco eu falo, mas eu quero voltar ao joguinho nesse sentido, que é o sentido também psicológico. Não é fácil de repente, você está de quarentena. Não é fácil você ficar de lockdown. Belém fez lockdown. Algumas cidades do Pará ainda estão fazendo lockdown. Agora que está começando a haver essa transição para vamos dizer assim, para buscar o estado normal. Então, tudo isso tem esse aspecto, sim. Tem um aspecto de você olhar para o seu colaborador, para a sua colaboradora, você puxa ali, eu preciso cuidar dessa pessoa efetivamente. Eu preciso ter a coragem de estabelecer medidas e de investir, porque isso tudo é investimento e a gente tem investido, né? No sentido de proporcionar esse cuidado, efetivamente, cuidado e carinho. Isso é o que eu queria dizer. O care tem também essa conotação. Fantástico, Domingos. Concordo plenamente. Claro, tem tudo que a gente está falando que tem uma ordem prática das coisas, né? Ações reais e efetivas, mas a gente não pode esquecer que no final do dia somos todos seres humanos, a gente tem emoções, claro, sentimentos, dúvidas, fraquezas, e acho que agora a gente está sentindo muito, né? Passados aí 3 meses, aquele desgaste, né, de você ficar o dia inteiro em casa, não conseguir sair, não ter certeza até onde isso vai, até quando isso vai. Acho que são dúvidas muito reais que todos nós passamos, né, e reconhecer como instituição, como empresa que essas incertezas existem, acho que também acho que é algo fantástico que todas as lideranças têm que ter, e é algo que a gente gostaria de valorizar bastante. Pegando até esse último gancho de cuidado, de carinho, vocês tiveram algum tipo de iniciativa de manutenção de empregos? Que a gente sabe que isso é uma das principais causas, né, de incertezas e de dúvida das pessoas, né? Como é que vocês lidaram com essa questão de manutenção dos empregos especificamente? Sim, nós não tivemos nenhuma redução drástica do tamanho de obra. O que a gente fez foi planejar melhor as nossas atividades, para que a gente pudesse, como eu te disse, promover esse isolamento, mas não houve
nenhuma processo de demissão. O que a gente fez, na verdade, essa é uma outra coisa interessante, né? Como a gente hoje trabalha, de novo, em home office, né? Então, assim, uma boa parte dos funcionários está de home office, uma quantidade expressiva, eu diria, e quando a gente fala, o cara está de home office, está tranquilo. Não está porque a carga de trabalho tem sido bastante grande. Eu costumo brincar que de tédio a gente não morre nunca, né? Com certeza. Porém, mas essa dinâmica do home office está interessante. Então, assim, até eu estava brincando com os colegas há pouco. Olha, vamos marcar essa reunião logo aqui, porque se vagou uma reunião aqui, não leva uma hora para alguém preencher com alguma coisa. E isso está para todos. Como eu te disse, todas as áreas, todos os departamentos têm uma agenda cheia. Isso tem sido... isso fica patente, né? Porque é uma nova forma de você reagir a uma situação onde você necessariamente tem que dar o devido isolamento, você tem que abrir espaço para você ter um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que realmente preserve a saúde e a qualidade de vida do trabalho ali no seu ambiente de trabalho. Então, assim, promover também a menor distração. A distração é causa de incidente. Aí eu estou falando de incidente do trabalho, né? Então, o funcionário ele tem que estar ali focado na sua atividade, sabendo que por trás dele tem um grupo bastante grande de pessoas que estão se dedicando diuturnamente, né? Não necessariamente ali do lado dele, mas sabe que estão ali na retaguarda, dando todo o suporte para que ele e ela possam realizar seu trabalho de maneira tranquila. E esse foi um aspecto que a nossa empresa sempre se pautou. Uma empresa que tem, de fato, um cuidado com seus funcionários e funcionárias notável. Então, a gente lidou dessa forma. A gente está mantendo o nosso nível de produção, mantendo as nossas atividades e aprendendo aí, que sempre é uma forma ainda de você aprender a trabalhar remotamente, dando o suporte necessário às pessoas que necessariamente precisam ir para a fábrica. E, como você bem sabe, a atividade do alumínio, produção de bauxita, alumínio é uma atividade essencial. Isso é notório, né? Então, realmente, a gente está dando todo esse suporte para esses colegas e colegas que estão nas plantas. Fantástico, fantástico. Eu queria explorar também um pouquinho agora, a gente passando aí das 5h25, das nossas ações e das ações de vocês com relação à cadeia de valor. Então, principalmente o cuidado com pequenos e médios fornecedores que vocês tenham, acho que principalmente no Pará, mas não só exclusivamente do Pará. Teve algum tipo de adaptação, por exemplo, uma ampliação aí de antecipação de prazos de pagamento com fornecedores que talvez não tenham tanto fluxo de caixa, algum tipo de iniciativa nesse sentido, alguma coisa assim de cuidado com uma pequena empresa que seja fornecedora de vocês? Teve. Eu vou dar de novo exemplo das costureiras, né? Quando a gente iniciou esse processo, olha, vamos dar as máscaras para as pessoas poderem se proteger, para que você possa, de novo, aí aqui eu estou falando no aspecto psicológico do funcionário, né? O funcionário que vai para o ponto de ônibus, assim, puxa, eu preciso me proteger, né? Enquanto as pessoas estão em casa, eu estou indo trabalhar, mas está protegido. Então, precisamos contratar rapidamente costureiras. Aí você esbarra assim, ela tem CNPJ, ela tem toda a documentação necessária para fornecer para nós, elas têm fluxo de caixa para poder... então, a gente teve que fazer adaptações. Eu estou dando esse exemplo pontual, mas outras empresas menores também a gente teve esse cuidado. Tá? E óbvio, outros cuidados para aquelas empresas maiores, para as cargas maiores, foi no recebimento, né? Onde a gente estabeleceu uma rotina de recebimento de cargas por caminhão, de cargas por navio. A gente também recebe cargas pelo porto de Vila do Conde. Então, houve sim um estreitamento, de novo, o aspecto da colaboração com as autoridades portuárias, no caso do Porto de Vila do Conde, estabelecendo medidas de identificação e quarentena. Nós utilizamos
medidores de temperatura na entrada da fábrica. Os caminhoneiros que vêm, a gente também faz a medição de temperatura, faz como se fosse uma série de perguntas para saber como é que está o estado de saúde, por onde passou. Então, foram adotadas medidas e a gente também agora está ampliando a quantidade de testes da Covid nas nossas instalações também, para poder ajudar nessa identificação, inclusive de quem já tem um anticorpo, de como é que essas pessoas estão se recuperando. Isso é muito importante. Isso foi feito tanto para os nossos funcionários, também quanto para os fornecedores, e somente são exemplos práticos que eu estou te dando, tanto nas cargas que chegam via navio, quanto as cargas que chegam de caminhão, e também para os pequenos, como você pontuou, fornecedores. Legal. Tem até fornecedores aí da Hydro participando da conversa. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo que está por aí. Teve uma pergunta também que fizeram se vocês têm planos de ampliação de novas plantas, novas fábricas para os próximos anos. Vocês têm alguma ampliação nesse sentido em mente, que vocês possam compartilhar, claro? Não, a gente está avaliando os cenários, a gente faz os nossos planos de negócio, mas eu não tenho nenhuma informação nesse sentido por hora. Perfeito. Legal. Eu queria puxar agora essa agenda para o nosso lado oficial, né? A sustentabilidade. Acho que assim, a gente vai continuar abordando questões de pandemia sobre sustentabilidade, mas eu queria entender de você, Domingos, como foi, né, esse momento. Com certeza tinha uma série de planejamentos que acabaram caindo por terra, novas ideias com certeza surgiram aí dessa nova mobilização. Qual é o ponto que vocês estão hoje em dia como área de sustentabilidade? Qual é o novo planejamento que vocês tiveram? E até mais uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante, né? Pensando na questão de responsabilidade social, de ter, né, os programas sociais de forma online. Achei bem bacana, se puder explorar um pouquinho também, eu agradeço. Mas de uma forma geral, como é que a área se reorganizou, o que precisou ser deixado de lado por enquanto, o que de novo surgiu para vocês? Obrigado pela pergunta, que essa foi quando a gente definiu assim, olha, a gente definiu quais seriam as atividades que seriam realizadas em planta e no campo, né? E a área de sustentabilidade é uma área híbrida, né? Ela é quase que uma área operacional, mas ao mesmo tempo, e é uma área de suporte importante, né? Tanto do ponto de vista de meio ambiente, de segurança do trabalho, de responsabilidade social corporativa e até de segurança patrimonial. E aí, assim, a gente combinou com os colegas, olha, algumas pessoas irão continuar na linha de frente, né? Por exemplo, no contato com comunidades tradicionais. Nós, por exemplo, eu tenho uma funcionária que está lá no campo, trabalhando com as pessoas, nos processos de manutenção, porque são atividades críticas que não podem parar. Então, você precisa dar manutenção no mineroduto, né? Então, você precisa, inclusive, fazer o contato com os proprietários de terra, mas também com as comunidades tradicionais, com os quilombolas, estar presente. Há todo um cuidado muito importante que tem que ser feito com essas comunidades. E é o momento também de você escutá-los, né? Então, essa foi uma atividade, por exemplo, do meu departamento que continuou no campo. E com isso a gente consegue identificar oportunidades de investimento social, em parceria com as empresas de manutenção, em parceria, mais uma vez, em colaboração com a comunidade, né, com as comunidades e também com o poder público. Então, isso está acontecendo. E o legal é que você falou das plataformas, né? A gente tem uma série de iniciativas, de projetos sociais ligados à capacitação, e a gente se adaptou para fazer um trabalho. Eu participei, uns 10 dias atrás, tive a honra de participar na abertura de um projeto em que fundamentalmente relacionado à capacitação de professores em Paragominas, com a nossa parceira, com o nosso parceiro empreendedor e com toda a secretária de Educação de Paragominas, no caso, estava lá, e eram quase 80 pessoas, eu acho,
na live. Eu falei, nossa, como é que pode ver a carinha de todo mundo? A gente vai se acostumando, e funcionou bem, né? As pessoas começam a ter uma educação de como, de novo, é mais um processo de aprendizagem contínua, e está funcionando, e eu estava vendo o feedback das pessoas, eu realmente fiquei empolgado, com toda a sinceridade, eu fiz muita empolgação. Outra foi a plataforma do voluntariado. Os voluntariados continuam a todo vapor. A gente criou uma plataforma de doação online, onde a gente identificou as associações oriundas, selecionadas pelos comitês de voluntariados da Ubras, da Lunorte, de Paragominas, da Hidro aqui em Belém, e as pessoas se mobilizaram, doaram não só recursos, né, financeiros, mas também doaram cestas, doaram coisas que agora estão sendo distribuídas. Os próprios voluntários, não, eu quero ir lá. Claro que com a devida orientação, claro que com o devido cuidado no tratar com as comunidades que vão receber essas coisas. Mas assim, tem uma série de atividades que estão sendo realizadas. As nossas iniciativas não pararam. Elas continuam de uma outra forma, e a gente está, de novo, aprimorando essas iniciativas, ainda que usando o meio eletrônico, né? Legal. Muita gente aí da Hidro participando, falando do voluntariado, que fazem parte. Obrigado mais uma vez, vocês todas que estão aí na linha de frente, ajudando, participando. Parabéns aí pela iniciativa de todos. Eu queria puxar também a pauta ambiental, Domingos. Obviamente a gente está num momento muito difícil, né? Muito complicado de pautas nesse sentido. O que foi mantido ou alterado no plano de vocês aí para esse ano, em relação ao meio ambiente? Não, continua a todo vapor. É só a forma de fazer. Então, a gente, os nossos processos de melhoria continuam, os nossos processos de gestão continuam, as equipes de meio ambiente das fábricas estão lá, estão trabalhando nos processos de reabilitação, estão trabalhando nos processos de gestão de água, estão trabalhando nas melhorias de processo das plantas. Isso aí está de vento em popa. Os desafios não foram embora, os desafios estão aí. Então, a gente está realmente avançando nos desafios em sustentabilidade, nos desafios ambientais. Eu posso citar agora, semana que vem é a semana, dia 5 é sexta-feira, né? Nós vamos ter a semana do meio ambiente, de 5 a 12, né? Temos toda uma atividade já preparada para continuar a sensibilização dos nossos funcionários para a questão ambiental. Nós temos 2 pilares, né? A gente tem o pilar da sustentabilidade e da rentabilidade. E eles não são divergentes, muito ao contrário, eles são convergentes. Então, assim, a gente tem comentado e estimulado os funcionários, por exemplo, de Paragominas, tem muito claro na mente o aspecto da biodiversidade, da importância da biodiversidade. Então, a gente está trazendo essa questão da biodiversidade também para a Lunorte, o pessoal da refinaria, que também, poxa, todos temos uma série de ações que culminam com a preservação da biodiversidade, com a melhoria da biodiversidade onde a gente opera. Então, a gente está muito... Continuamos ativos. Eu diria assim, como eu falo, a gente continua caminhando sempre. Legal. A Dalila está comentando aí também que tá todas as iniciativas ambientais a pleno vapor, legal. E eu queria também até fazer um pedido, né, da gente aproveitar esse Dia do Meio Ambiente para refletir de fato, né, nesse momento tão difícil, para a gente não deixar de lado, né? É óbvio que iniciativas da saúde estão com prioridade, são foco e não poderia deixar de ser diferente, mas o mundo não parou, né? As coisas continuam existindo, as iniciativas continuam precisando ser feitas, e eu acho que a gente utilizar esse dia como reflexão e iniciativa vai ser fundamental. Domingos, a gente está caminhando para os nossos últimos 4 minutinhos, e eu gosto bastante de
da gente deixar um recado mesmo, assim, pessoal, você, como Domingos, o que tem mudado para você, deixar uma palavra mesmo para as pessoas que acompanharam. A gente teve um público fantástico aí, praticamente 100 pessoas acompanhando de forma aí o tempo todo junto da gente, eu agradeço demais, mas eu queria que você deixasse um recadinho final para a gente, de como as pessoas podem se engajar, como é que a colaboração entre todos nós tem surtido efeito nesse jeito. Mas, de qualquer maneira, eu queria já, antes de tudo, super agradecer pela sua participação, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, mas deixe o seu recado final, por gentileza. Olha, eu vou usar, o meu recado vai ser, até usando os nossos valores, que eu acho que são sensacionais, né? Primeiro, acho que esse é um momento que a gente está vivendo uma pandemia, é um momento de cuidado, né? A gente precisa cuidar. Eu costumo dizer assim, olha, eu quero cuidar de você, né? É preciso que você deixe eu cuidar de você e a gente precisa cuidar do outro e deixar que cuidem da gente. Então, é um triângulo. Isso aí, é o cuidado. Na verdade, é efetivamente exercitar o cuidado, ter a real noção de que isso é uma coisa séria, a gente ainda está aprendendo a conviver com essa situação sob todos os aspectos, né? E eu tenho exemplo para isso, a gente a gente está utilizando a telemedicina para poder prestar esse cuidado efetivamente para os nossos funcionários e contratados, mais uma vez sem distinção. Então a gente tem buscado isso e para aqueles que precisam, inclusive com cuidado em casa, né? Uma enfermeira graduada vai lá e dá o suporte se necessário for. Então a gente tem isso, para mim, é a tradução explícita do que é o cuidado. Ter a coragem de fazer isso, né? Na medida em que as pessoas, puxa, vocês estão realmente trabalhando, tem que ter coragem. E aí eu bato palmas, assim como eu vi algumas pessoas batendo palma. A gente tem que bater palma para o nosso funcionário que está ali com uma coragem imensa, indo no dia a dia trabalhar por uma atividade que de fato é essencial, né? Através do alumínio que você cria cabos que permitem que você tenha energia, que permite que a gente esteja falando agora aqui, o aparelho celular que eu estou utilizando, que possivelmente você também, tem uma composição de alumínio bastante grande, né, fora as embalagens e tudo mais. Então tem que ter então é um ato de coragem, né? E nada disso se faz sem colaboração, né? E aqui vou parafrasear o apóstolo Paulo aqui, mas sem por favor, nenhuma nada especial, mas é com paixão, com amor que se faz as coisas, né? Então, assim, não adianta ter o cuidado, não adianta ter coragem, não adianta buscar colaboração se você genuinamente não se interessa pelo outro. Então, a minha mensagem é: a gente precisa realmente ter isso em mente, cuidar de si, cuidar do outro, deixar que outros cuidem de você de forma genuína. Domingos, não tenho nem mais o que acrescentar, você foi perfeito. Obrigado de coração por tudo que você compartilhou. A Hidro está realmente de parabéns, assim, o engajamento de todos os colaboradores aí no chat foi fantástico. Vocês estão de parabéns também. Estendo as minhas palmas virtuais para vocês. Domingos, obrigado mesmo. Quando tudo isso passar... Eu que agradeço, Leonardo. Nos encontramos aí no Pará, que, como eu repito mais uma vez, é um dos lugares mais lindos do mundo. Conheçam, vão lá. A gente precisa e a gente merece reconhecer as nossas belezas por aqui também. Gente, um grande abraço mais uma vez. A gente se encontra semana que vem por aqui novamente. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau.